Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores até o dia do final. Hoje vai ser a nossa última aula das aulas de Aqida, inshallah. E hoje a gente vai falar sobre as-Sahaba. Muitas vezes a gente escuta esse termo, Sahaba ou Sahabi. O que significa Sahaba ou Sahabi? A palavra Sahabi, quando a gente fala na língua árabe, linguisticamente, vem da palavra as-Suhba. A-Suhba significa companhia. Então, Sahabi significa companheiro, porque ela vem da palavra árabe as-Suhba. E como que a gente falou antes, que qualquer raiz na língua árabe você consegue criar muitas palavras, certo? Então pode criar a palavra, por exemplo, como Suhba, como Sahabi, como Sahib, Sahib, por exemplo, como amigo, certo? Tudo volta para a mesma raiz, que é a letra Sad, a letra Ha e a letra Ba. Enfim, a palavra Sahabi, o que significa Sahabi? Sahabi significa companheiro, aquele que acompanha ou acompanhou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, quando você escuta Sahabi, fulano do Sahaba, significa que fulano acompanhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é a palavra de Sahabi. Só que tem divergência entre os ulama, os sábios. O que significa acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam? Acompanhou o profeta significa acompanhou por muito tempo, ou pode ser por um pouco tempo, por exemplo, ou tem que ser muito tempo. Será que uma única vez, se ele acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam uma única vez, e assim acompanhou ou não? Essa questão é uma questão que tem muita divergência entre os ulama, mas a opinião que é mais correta, inshallah, nesse sentido, o companheiro, qualquer um que sentou com o profeta sallallahu alaihi wasallam por muito tempo ou pouco tempo. Então, mesmo a pessoa sentou com o profeta sallallahu alaihi wasallam uma única vez, ele é considerado companheiro. Mesmo que ele encontrou com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam uma única vez. Alguns dos ulama dizem não, isso não é suficiente. Pelo menos tem que narrar um hadith. Se ele sentou com o mensageiro de Allah sem narrar um hadith, ele não é considerado como sahabi, não é considerado como companheiro. Tem que narrar pelo menos um hadith, um dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Só com o que eu falei para vocês é uma questão de divergência. Mas de uma forma geral, a gente sabe, entende que sahabi, companheiro, é aquele que acompanhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, por isso que às vezes quando você vai ler nos livros de biografia, por exemplo, tem um livro chamado Siyar A'lam Nubala. Esse livro, por exemplo, ele fala sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os tabi'in e o tabi'in. Tabi'in significa seguidores, ou seja, significa os estudantes dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enfim, quando você vai abrir um desses livros, como Siyar A'lam Nubala, como Al-Isaba, tem um livro chamado Al-Isaba, que esse livro, eu não lembro quantos volumes mais ou menos, mas eu lembro que esse livro estava em casa, eu acredito que estava mais ou menos 8 volumes. 8 volumes, somente tem o nome, os nomes dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele fala o nome, ele fala um pouco da história, quando que nasceu, um pouco da história dele e quando que morreu. Quando você vai ler esse livro, você vai encontrar que às vezes ele menciona um nome e fala que tem divergência entre os sábios se ele é companheiro ou não. Por que que ele fala isso às vezes? Porque às vezes esse companheiro, ele realmente ficou como mensageiro de Allah, mas não narrou nenhum hadith. E por isso que tem divergência. Alguns dizem, consideramos ele como companheiro, outros dizem, não, não é considerado como companheiro dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas de qualquer jeito, isso não vai fazer nenhuma diferença. E uma diferença mais técnica, e não vai fazer muita diferença. Porque até aqueles que não narraram nada são poucos. São poucos companheiros que não narraram alguns ditos. Então, vai encontrar mais ou menos yani, os companheiros que têm divergência sobre eles, que realmente são companheiros ou não, vai encontrar que é pouca divergência, não tem muita coisa. E mesmo assim, divergência nesse sentido, a gente falou que não é nada demais. Não é nada demais. Então, a gente falou que o companheiro é aquele que encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam e morreu como muçulmano. Yani, não é suficiente encontrar profeta e morrer não muçulmano, né? Tem que ser muçulmano, claro. Tem que aceitar o Islã e continuar como muçulmano, senão, desse caso, não é companheiro. Tá.
Às vezes também a gente escuta outro termo. A gente escuta Ahl al-Bayt ou Al al-Bayt. Yani, muitas vezes você vai escutar Ahl al-Bayt ou Al al-Bayt. O que significa Ahl al-Bayt ou Al al-Bayt? Por exemplo, fulano do Al al-Bayt ou do Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, Bayt na língua árabe significa casa. Então, Bayt significa casa. E Ahl ou Al significa família. Então, a tradução literal seria a família de casa, ou a família da casa que, nesse caso, a gente está referindo à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, a família do profeta. Então, quando você escuta o termo Ahl al-Bayt ou Al al-Bayt, a gente quer dizer a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, a família do profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, aqueles que moravam com ele, por exemplo, ou somente são a linhagem, a descendência dele. Também essa outra divergência entre os ulama. Alguns dizem não. Ahl al-Bayt, ou a família do profeta sallallahu alaihi wasallam, são aqueles que é descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, Ali, Fátima, porque Ali casou com a filha dele, né? Então Ali, nesse caso, eles vão incluir Ali ibn Abi Talib, Fátima, a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, Hassan, por exemplo, Al-Hussein, por exemplo, Al-Abbas, sua descendência também. Então, ou a origem da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou quem é da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa é uma opinião. Outra opinião fala, não é somente isso. Quando falamos a família do profeta, o Ahl al-Bayt, a gente quer falar tudo aquilo que vai incluir realmente a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, nesse caso também a gente vai incluir as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles dizem que as esposas também faz parte da família do profeta sallallahu alaihi wasallam quando a gente fala o termo Ahl al-Bayt. Então também mais uma divergência que às vezes você pode, por exemplo, ler num site ou ler num livro um alim que não considera as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do Ahl al-Bayt, da família do profeta. Eles querem falar que a palavra família não vai incluir esposa. A palavra, porque a esposa tem origem, linhagem diferente da linhagem do marido. Então isso é uma família, essa é outra família. E tem outros ulama que falam, não, a esposa é da família. A partir do momento que ela casa, é da família. Então tem também essa outra divergência. Quando falamos a família do profeta, somente a gente está falando, por exemplo, da Fátima, do Al-Hassan, Al-Hussein, também Al-Abbas, a gente também fala também Al-Jafar também, Al-Jafar, Ahl-Aqil, ou somente ou também a gente vai falar das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tem divergência. A opinião que é mais forte nesse sentido é a opinião que fala que a família, a descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam, e também a esposa e também a origem, por exemplo, os seus tios e tal. Tem evidência, sim, tem evidência. Que tem um verso no Corão, no capítulo Al-Ahzab, em que Allah subhanahu wa ta'ala fala para as esposas, وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ, as esposas do profeta Muhammad, وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. Nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permanecerem em casa. O tempo que elas ficam em casa, mais que o tempo que elas devem ficar fora de casa. E no final desse verso, Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Innama yuridu Allahu liyudhhiba." Perdão. "Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt." Que Allah subhanahu wa ta'ala quer purificar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quer vós purificar Ahl al-Bayt. Allah chamou eles nesse verso Ahl al-Bayt, a família do profeta. Então, nesse verso, Allah falou sobre as esposas do profeta, e no final do verso, ele chamou elas, ou nomeou elas, como Ahl al-Bayt. E por isso que isso é a opinião mais forte, que considera que as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são também do Ahl al-Bayt. Mas de qualquer jeito, tem entre os ulama, e se encontrou algum alim, algum sheikh que fala que não faz parte da família do profeta, não tem problema, porque realmente é uma opinião que tem divergência mesmo. Também tudo aquilo que a gente falou são coisas que não vai fazer muita diferença. Yani, isso tudo não vai fazer muita diferença. Tudo que é importante para você, naquilo que eu falei, quando a gente fala sahaba, a gente quer falar companheiros. Quando a gente fala sahabi, a gente quer falar companheiro. Quando a gente fala Ahl al-Bayt, a gente quer falar a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Às vezes tem algumas pessoas que falam, olha, eu sou do Ahl al-Bayt. Hoje em dia, por exemplo, eu sou do Ahl al-Bayt. Ele quer falar que ele é da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam.
Ele é da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Só que, infelizmente, tem muita mentira nisso. Muitas pessoas alegam ser do Ahl al-Bayt, enquanto não é nada de verdade. Muitas pessoas alegam isso, certo? E mesmo a pessoa alegando, e mesmo realmente ele é do Ahl al-Bayt, isso não significa nada. Se a pessoa não tem virtude, se a pessoa não teme Allah subhanahu wa ta'ala, se a pessoa não faz boas ações, isso não vai fazer nenhum sentido. Imagina uma pessoa da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam, descendente, e, por exemplo, ele não é pessoa virtuosa. Será que isso vai resolver o problema dele? Não. Porque, como que a gente fala, que não vai fazer diferença de qual família você é. O que vai fazer diferença é as suas ações. Mas se a pessoa é do Ahl al-Bayt mesmo, da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam, é uma pessoa virtuosa, claro, nesse caso, é uma honra. Mas se a pessoa não é virtuosa, então nesse caso não é grande coisa. Não é grande coisa falar eu sou do Ahl al-Bayt enquanto você não faz nada de bom. Por exemplo, a gente na aula dos sinais da hora, a gente falou sobre Al-Mahdi. A gente falou Al-Mahdi, sobre o que vai acontecer entre Al-Mahdi e Anticristo. E a gente falou que a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Al-Mahdi do Ahl al-Bayt, ou seja, ele é da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, da descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como muçulmanos, o que a gente, a relação entre nós e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E qual é o nosso dever quando a gente fala sobre os companheiros? Qual é o nosso dever? A primeira coisa, a gente precisa saber a virtude dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imagina as pessoas que falam mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falando mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é igual falando mal do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imagina, você quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não conseguiu escolher seus companheiros. Você quer falar que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu as piores pessoas para ser o profeta. Imagina. Hoje em dia, como que a gente consegue identificar uma boa pessoa de uma pessoa ruim? Seus companheiros, a gente olha seus companheiros, seus amigos, com quem ele anda, com quem ele fala, com quem ele conversa, a gente consegue entender, ter uma ideia sobre a pessoa. Se os amigos e os companheiros de uma pessoa são ruins, a gente consegue saber que essa pessoa geralmente não é uma boa pessoa. Então, quando você chega e tenta falar mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de uma forma indireta, você está insultando o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, está falando mal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda pior, falando das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falando mal das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é pior ainda. E pior ainda. Então, a primeira coisa, como muçulmanos, devemos saber a virtude dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os companheiros do profeta Muhammad em muitos versículos no Corão, muitos versículos. Capítulo At-Tawbah, capítulo Muhammad, muitos versículos, capítulo Al-Hadid, muitos capítulos, muitos versículos. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz Al-Fath também. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala disse que Muhammad é mensageiro de Allah e os que estão com ele são firmes contra os descrentes e misericordiosos entre si. Allah subhanahu wa ta'ala disse que os companheiros do profeta são firmes contra os inimigos, enquanto entre eles são misericordiosos. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou um bom caráter. Também no capítulo At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala disse وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Nesse verso do capítulo At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre al-Muhajirin, os migrantes, wal-Ansar, aqueles que socorreram os migrantes. Allah subhanahu wa ta'ala fala رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Allah ficou satisfeito com eles. Então, muitos versos do Corão que falam sobre as virtudes dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também tem hadith, tem muitos hadith, por exemplo, o hadith narrado por Imam Muslim, النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que meus companheiros são como estrelas. Nesse hadith. Imagina? Meus companheiros são como estrelas. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Também hadith narrado por Imam Muslim. Nesse hadith o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que os melhores ciclos são o meu, depois os que vêm a seguir, assim por diante. Ou seja, o profeta Muhammad mencionou que o melhor ciclo é dele.
Então, tem muitos versos, muitos hadiths da Sunna que fala sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente não pode chegar e tentar tapar o sol, não vai adiantar tapar o sol. Os versos do Coran são cheios, falam sobre os companheiros do profeta Muhammad e também os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem algumas seitas desviadas que falam dos companheiros do profeta Muhammad. Dessas seitas, ainda eles estão em divergência entre eles mesmos. Alguns deles dizem que, por exemplo, somente 7 dos companheiros do profeta Muhammad que entrarão no paraíso e o resto é incrédulo. Outros dizem, não, somente 3. Somente 3 dos companheiros do profeta Muhammad que entrarão no paraíso. Outros dizem que 13. Então eles escolhem de acordo com paixão, de acordo com o desejo, cada um com seu desejo. Ah, não, esse companheiro não vai entrar no paraíso, esse companheiro vai entrar no paraíso. E ainda antes de rezar, eles insultam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles falam que Allah maldice Abu Bakr, que Allah maldice Umar, que Allah maldice Aisha, a esposa do profeta Muhammad. Imagina. Então, quem faz isso realmente é uma pessoa que não tem o mínimo de entendimento. Quando Allah subhanahu wa ta'ala elogia seus companheiros no Coran, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elogia seus companheiros na Sunna, e quando a própria lógica fala que não pode, impossível que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vão ser as piores pessoas como que eles dizem. Impossível. Então quem realmente faz isso é uma pessoa que não tem conhecimento. E quem faz isso, geralmente, ou uma pessoa que subhanallah, uma pessoa que realmente não tem entendimento e está fazendo isso por falta de entendimento, talvez leu alguma história, talvez leu algum hadith, talvez leu alguma coisa que ele não consegue entender, ou uma pessoa que está seguindo os desejos dele. Uma pessoa que realmente quer fazer isso porque, de alguma forma, ele está tentando atacar o Islã, por exemplo. Como os primeiros dessa seita. Os primeiros dessa seita, na verdade, muitos deles fizeram isso, insultaram os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para atacar o Islã. Para atacar o Islã. Uma forma de atacar o Islã por dentro, fazer divergência na religião por dentro, separar os muçulmanos. Alguns deles, por exemplo, fizeram por arrogância. Fizeram por arrogância. Então, a gente deveria entender que nosso dever como muçulmanos, seguindo a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa, saber as virtudes dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem muitos companheiros, muitos companheiros. Imagina, por exemplo, no dia do Arafah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com mais de 100 mil companheiros, imagina, 100 mil. Então tem muitos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem Abu Bakr, o melhor entre os companheiros do profeta Muhammad. E Abu Bakr, o nome dele não é Abu Bakr. Abu Bakr é Kunya. O que é Kunya? Quando falamos Abu quer dizer pai, pai de. Certo? Ou pode ser que ele não tem filho chamado Bakr. Pode ser que ele não tem filho chamado, por exemplo, Ahmed. Abu Ahmed. Pode ser que ele não tem filho chamado Ahmed. Abu Ali. Pode ser que ele não tem filho chamado Ali. Só que é uma cunha que ele gosta de ter. Certo? Talvez porque ele gostaria de ter um filho com esse nome, por exemplo. Então, quando falamos Abu Fulano, o pai do Fulano, na língua árabe, não necessariamente é que ele tem um filho chamado assim. Tá bom? Muita gente tem cunha, e ainda são crianças ainda. Tem crianças que têm cunha. O que é cunha na língua árabe? Cunha quando dizer Abu Fulano, Abu Fulano, seja qualquer nome. Então temos Abu Bakr. Abu Bakr, o nome dele não é Abu Bakr. O nome dele é Abdullah ibn Quhafa. Abdullah ibn Quhafa. Tem, por exemplo, Umar ibn Khattab. Tem, por exemplo, Uthman ibn Affan. Tem, por exemplo, Ali ibn Abi Talib. Por exemplo, Ali ibn Abi Talib, vocês conhecem. Ali ibn Abi Talib, esse é o nome dele. Só que ele tem cunha. Qual é a cunha do Ali ibn Abi Talib? Abu Turab. Abu Turab. O pai do pó. A palavra Turab na língua árabe significa pó, poeira. E tem uma história por causa dessa cunha. Tem uma história com a poeira que aconteceu com ele e por causa disso que ele foi nomeado com aquilo. Temos, por exemplo, Abu Huraira, um dos melhores companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele narrou muitos hadiths, dos companheiros que narraram muitos dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira significa o quê? A palavra hirra significa gato, hirra. Huraira é diminutivo da palavra gato. Geralmente, quando a gente quer fazer diminutivo de uma palavra, a gente coloca a dhamma no início e antes do final a gente coloca ya. Por exemplo, hirra, Huraira. Por exemplo, Ahmed, o Haimid.
Então, quando falamos Abu Huraira, o pai do gatinho, literalmente essa é a tradução. Por qual motivo? Vocês sabem a história que ele sempre andava com um gatinho com ele. Ele sempre andava na cidade com um gatinho dentro da sua manga, a roupa dele. E por isso que o nome dele é Abu Huraira. Então, todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam têm cunha. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem cunha. Abu al-Qasim. Qual é a cunha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu al-Qasim. Abu al-Qasim. Então, tem muitos dos companheiros do profeta Muhammad. O melhor entre eles é Abu Bakr. Até o primeiro califado é Abu Bakr. Temos Omar ibn Khattab, o segundo califado. E a natureza do Abu Bakr é totalmente diferente da natureza do Omar ibn Khattab. Abu Bakr era uma pessoa muito, eu não sei se é educado falar essa palavra ou não, mas ele é muito chorono. Ou seja, ele se emociona demais, se emociona rápido. Se ele escuta um verso do Corão, ele chora. A voz dele é bem baixa, é bem calmo. Esse é Abu Bakr. Enquanto Omar ibn Khattab, o totalmente oposto. Omar ibn Khattab, a voz dele, se ele fala uma conversa normal com uma pessoa, o outro lado da cidade consegue escutar a voz do Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab mais duro nas questões da religião, por exemplo, ou não sei como falar isso. Omar ibn Khattab, por exemplo, quando os incrédulos estavam castigando os muçulmanos, Omar ibn Khattab nem estava aí para nenhum deles. Ele estava rezando dentro de Kaaba, recitando o Corão com voz alta, e ninguém nem consegue se aproximar do Omar ibn Khattab. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um dia disse para ele que se o Shaitan estiver andando numa rota, o Shaitan vai pegar outra rota, Ibn Khattab. Até sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia dua dizendo: Allahumma izza al-islam bi ahabba ar-rajulayn ilayk. Oh Allah, guia um desses dois homens ao Islã. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionava Omar ibn Khattab ou Abu Jahl. Abu Jahl não entrou, não se virou muçulmano, morreu incrédulo. E Omar ibn Khattab que aceitou o Islã. Omar ibn Khattab é muito duro, a voz dele é alta, enquanto Abu Bakr al-Siddiq, a voz dele é muito baixa e muito calmo e muito chora demais e se emociona demais. E aqui tem uma questão engraçada, meio engraçada, que eu gosto de mencionar. Não é questão engraçada, mas eu acho que é um bom entendimento. Um bom entendimento. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava doente, quando estava moribundo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou a hora da oração do Asr. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu água para fazer a ablução. Ele fez a ablução e o profeta Muhammad desmaiou. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acordou de novo e pediu água, falou: me dá água para fazer a ablução. Ele fez a ablução mais uma vez e desmaiou de novo. Desmaiou várias vezes. Cada vez que ele faz isso, ele desmaia. Então, e tudo isso, os companheiros estavam esperando o profeta Muhammad rezar como imam. Rezar como imam. O profeta Muhammad entendeu que ele não vai conseguir rezar dessa situação, porque desmaiou mais que uma vez. Então o profeta Muhammad disse: Muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Ordeno Abu Bakr rezar como imam. A Aisha, a esposa do profeta Muhammad e a filha do Abu Bakr, Aisha, é a filha do Abu Bakr. Ela disse: Ya Rasulullah, mur Umar. Oh, mensageiro de Allah, melhor não ordenar Abu Bakr. Não ordena meu pai rezar como imam. Ordena Umar. E o profeta Muhammad repetiu mais uma vez dizendo: Muru Abu Bakr falyusalli bin nas. E Abu Bakr tem que rezar como imam. Aisha disse: O mensageiro de Allah, Umar é melhor. Deixa Umar rezar como imam. O profeta Muhammad repetiu pela terceira vez que Abu Bakr tem que rezar como imam. Dessa história, os sábios dizeram que essa era uma mensagem direta que Abu Bakr deveria ser o primeiro califado, não é Umar. Porque o profeta Muhammad escolheu ele como imam. E ele escolheu ele no lugar do Umar ibn Khattab. Outra questão, por que a Aisha, que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com ela, não quis que Abu Bakr, o pai dela, reza como imam? Por muitos motivos. Ela sabe que Abu Bakr, com o que eu falei para você, ele chora, se emociona demais. Até ela disse num hadith: Inna Abu Bakr rajulun asif. Abu Bakr, um homem que se emociona rápido. Imagina, ele vai entrar para rezar nessa situação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está doente, está próximo à hora dele. E como que Abu Bakr vai rezar imam nessa situação? É por isso que ela disse: é melhor ordenar Omar. Porque Abu Bakr não vai conseguir lhe dar a oração. E também porque o momento é um pouco um momento difícil. Isso vai ser algo lembrado. Ela não quer que o pai dela
seja lembrado nesse momento que ele que rezou o imã enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na doença da morte. Só que a questão que eu falo para vocês, que é uma questão bom entendimento, é que o profeta Muhammad ordenou Abu Bakr e não ordenou Omar. Ou seja, no Islã, a gentileza é mais autêntica do que a dureza. Porque se a dureza é mais autêntica que a gentileza, o profeta Muhammad irá ordenar Omar rezar como imã. Só por escolher Abu Bakr rezar como imã, os ulama dizem, isso significa que a gentileza no Islã é mais autêntica do que a dureza. O que dá para resolver com gentileza, tem que resolver com gentileza. Eles entendem isso daquela história que o profeta Muhammad insistiu que Abu Bakr tem que rezar como imã. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com eles. Então, a gente falou, tem muitos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem os 10 que receberam a boa notícia do paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu uma boa notícia para 10 dos companheiros que eles, inshallah, entrarão no paraíso. Esse é um hadith. Abu Bakr, um deles, Umar ibn Khattab, um deles, Uthman ibn Affan, um deles. Como que o profeta Muhammad sabe que eles vão entrar no paraíso? Porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou. O profeta Muhammad não sabe nada do futuro. Ele somente sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a ele. Tem também Ahl Badr. O que é Ahl Badr? Ahl Badr são um grupo dos companheiros do profeta Muhammad que atenderam a batalha do Badr. Os guerreiros da batalha do Badr. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elogiou os companheiros que atenderam a batalha do Badr. Então pode ser que você escuta na descrição de um dos companheiros do profeta Muhammad, alguns falam esse companheiro é Badri, ou Badri, vamos falar árabe correto agora, formal. Badri, que no Egito a gente fala Badri, por exemplo, mas na língua árabe formal, correto, Badri. Fulano é Badri. O que significa fulano é Badri? Badri, que é guerreiro da batalha do Badr, atendeu a batalha do Badr. Isso é uma virtude. Virtude, porque foi das primeiras batalhas do Islã. Então, e também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elogiou esses companheiros. De uma forma geral, os companheiros do profeta Muhammad são muitos. A gente pode dividir em os maiores companheiros e, por exemplo, os pequenos companheiros. Às vezes os ulama dividem dessa forma, que falaram os grandes companheiros, por exemplo, como Abu Bakr, como Omar, que sempre acompanhavam o profeta sallallahu alaihi wasallam, que escutavam muitos hadiths do profeta. E tem os pequenos que acompanhavam pouco tempo, ou, por exemplo, narraram poucos hadiths. Então, esse aqui o primeiro dever que a gente tem com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ver as virtudes deles, e a gente deveria respeitar os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sempre ao escutar o nome de um deles falar radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. Sheikh, você falou Aisha, que a paz de Allah esteja com ela. Pode falar isso? Ou isso somente para os profetas? Pode, não tem problema. Muitas pessoas pensam que somente os profetas, a gente fala, alayhi salam, por exemplo, que a paz esteja com eles. O profeta Muhammad, a gente fala, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Allah esteja com ele. O companheiro só fala que Allah esteja satisfeito com ele. Não, não é assim. Pode falar, não tem problema. Por exemplo, para um companheiro, para um profeta, por exemplo, pode falar Musa, alayhi salam, pode. Pode falar Musa, sallallahu alaihi wasallam, pode. Moisés, sallallahu alaihi wasallam, Moisés, que a paz e as bênçãos de Allah esteja com ele. Não tem problema, pode falar sim. O que as pessoas acham que não pode é errado, um entendimento errado. Uma pessoa vai falar, Sheikh, mas eu li a história e sei que aconteceu divergência entre os companheiros do profeta Muhammad. Como os humanos. Qual é a nossa atitude? Nossa atitude como muçulmanos, o que ocorreu entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A primeira coisa, a divergência que aconteceu, a gente tem que entender da melhor forma. Devemos entender ela como interpretação. Não é um desejo. Ou seja, a divergência que aconteceu entre os companheiros do profeta Muhammad, em qualquer questão, sempre você tem que saber que essa divergência foi por interpretação, por ijtihad. Wallahi, ele leu o hadith, ele leu o versículo, ele entendeu dessa forma. Seja entendimento correto ou errado é outra questão. O que eu estou falando é que eles não fizeram isso por desejo. Não fizeram isso com desejo. A gente deveria entender eles da melhor forma. Porque são os companheiros do profeta Muhammad e Allah elogiou eles. A gente devemos manter silêncio e não devemos tomar partido.
Por exemplo, a gente sabe que aconteceu algumas coisas entre Ali ibn Abi Talib e Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan e Ali ibn Abi Talib, dois dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aconteceu depois da morte do Uthman ibn Affan. Muitos de vocês talvez não sabem do que estou falando, mas deixa eu resumir para vocês. O que aconteceu? Umar ibn Khattab, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vocês sabem como que ele morreu? Uma pessoa da Pérsia, chamada Abu Lu'lu'ah al-Majusi, entrou enquanto Umar ibn Khattab estava rezando a oração do Fajr. Umar ibn Khattab estava fazendo a oração do Fajr, imam. Entrou essa pessoa da Pérsia, chamada Abu Lu'lu'ah al-Majusi, esfaqueou Umar ibn Khattab. Esfaqueou Umar ibn Khattab. E Umar ibn Khattab morreu depois de rezar a oração do Fajr. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele que ele vai ser morto dessa forma. Porque Umar ibn Khattab dia foi até um mensageiro de Allah, esse hadith é autêntico, foi até um mensageiro de Allah e disse: Ya Rasulallah, ra'aytu an-nadikan, o mensageiro de Allah, eu vi no meu sonho, estava sonhando e eu vi no meu sono, que um galo me picou. Galo me picou. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele que alguém vai te matar, você vai ser assassinado. E realmente isso aconteceu quando ele estava rezando a oração do Fajr. Alguém de vocês viu um galo picando ele ou não? Tomara que não, inshallah. Enfim. Umar ibn Khattab, que a paz de Deus esteja com ele, foi assassinado através do Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, engraçado, que até hoje, ele tem cemitério, até hoje, eles comemoram, vão perto do cemitério dele, e as pessoas visitam o cemitério dele. As mesmas pessoas que insultam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles vão perto do cemitério do Abu Lu'lu'ah, e depois eu vou mandar para vocês foto do cemitério ou do túmulo do Abu Lu'lu'ah, a pessoa que matou Umar ibn Khattab. Imagina, matou um dos companheiros do profeta Muhammad e faz isso. Não se perde, gente. A gente está falando num contexto específico agora. A gente está falando o que aconteceu entre os companheiros da divergência. O problema que aconteceu entre Ali ibn Abi Talib e Muawiyah. Só que eu estou explicando para vocês a história desde o início. E tem muitas pessoas que falam essa história, eles nem sabem de onde começou. Ele pega a história do meio sem saber o contexto. Então tudo começou com a morte do Umar ibn Khattab. Tá bom, passou a morte do Umar ibn Khattab e Abu Lu'lu'ah se matou. Ele mesmo se matou. Abu Lu'lu'ah al-Majusi se matou. Alguns anos depois, Uthman, o terceiro califado, também morre, esfaqueado também. As pessoas pulam, entram na casa dele e matam ele dentro da sua casa. Mataram ele dentro da sua casa e cortaram os dedos da esposa dele. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, escolheram Ali ibn Abi Talib como quarto califado. A partir do momento que Ali ibn Abi Talib é califado, devemos respeitar a opinião dele. Devemos seguir aquilo que ele fala. Porque, às vezes, o governador, o califado, consegue enxergar o que as pessoas não conseguem ver. Às vezes tem algumas coisas que acontecem que não dá para narrar. Tem alguma ideia? Eu estou falando no tempo da guerra, por exemplo. Quando estamos numa guerra, não é tudo dá para falar. Não dá para falar tudo. Agora você vai me entender. Ali ibn Abi Talib ficou o quarto califado e as pessoas estão esperando que ele faça alguma coisa enquanto sangue do Uthman, a morte do Uthman, que as pessoas mataram ele, terceiro califado, e Ali ibn Abi Talib não está fazendo nada. Então aconteceu divergência. Alguns dizem, Ali, você tem que pegar essas pessoas que mataram o Uthman e matar eles. Agora, outros dizem, não, a gente vai seguir Ali ibn Abi Talib de qualquer coisa que ele faz. Outros dizem, falaram, a gente nem vai opinar sobre esse assunto. Então aconteceu divergência. Essa divergência separou os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse momento. O que aconteceu? Cada um fez ijtihad, interpretação daquilo que aconteceu. Ele acredita que ele está certo. Por exemplo, aqueles que querem matar quem matou Uthman, eles acreditam que tem razão. Aqueles que estão seguindo Ali ibn Abi Talib dizendo ele é o califado e a gente vai seguir ele que sabe melhor o que tem que ser feito, estão certos. E aqueles que ficaram no meio também estão certos. Ninguém fez por desejo, cada um está fazendo por ijtihad. Ali ibn Abi Talib é uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. E você consegue ver isso na história dele. E aí, se você vai ler a biografia dele, você vai entender que ele é uma pessoa muito inteligente.
Até quando eles falam da descrição dele, a anatomia dele, falam que a cabeça dele um pouco estava grande. Podemos entender que o cérebro dele também estava um pouco, subhanallah, yani, grande. Na verdade, não é uma regra, mas às vezes na anatomia, eu estudei anatomia porque eu fiz odontologia por 3 anos, e no Egito, como que funciona a odontologia? O primeiro ano da odontologia a gente estuda na faculdade da ciência. A gente vai estudar física, química, biologia e tal. O segundo ano a gente estuda na faculdade da medicina. A gente vai na faculdade da medicina, a gente estuda anatomia, a gente estuda histologia, a gente estuda fisiologia. Então eu estudei a anatomia das coisas que a gente leu, que realmente às vezes quando eu não sei como que chama realmente em português, mas enfim, quando a cabeça da pessoa é grande, mas não é de uma forma que tem uma forma que é uma doença. Não tô falando isso. Um pouco. Eu não sei nem como falar essa palavra em português proporcionalmente. Enfim, às vezes pode indicar que a pessoa realmente tem uma visão mais profunda. Tem uma visão mais profunda. Tem uma ciência chamada Al-Farasa, que às vezes eles falam sobre essas coisas. Mas não é nosso assunto. O que eu quero falar que não é a cabeça do Ali ibn Abi Talib que através dela a gente entendeu que ele é inteligente. Não. Realmente, as coisas, a reação dele, a visão dele, mostra que ele é uma pessoa muito inteligente. Ali ibn Abi Talib, o que era a visão dele? Que ele não queria revelar para ninguém. Ele enxergou e viu que o segundo califado esfaquearam ele. O terceiro califado esfaquearam ele. Então ele automaticamente, de uma forma rápida, entendeu que aquilo que aconteceu não é uma pessoa que está fazendo. Não. Tem algo chamado a Dawla al-Amiqa. O que é a Dawla al-Amiqa? Sabe quando tem país dentro do país? Sabe quando tem governo dentro do governo? Sabe quando tem uma terra dentro da terra? Quando parece que fulano que está governando, quando que parece que fulano é o presidente, mas na verdade ele nem está conseguindo fazer nada. Tem outro time que está controlando tudo dentro do país, está conseguindo fazer conflitos, está conseguindo fazer problemas, está conseguindo parar o transporte, sabe? Quando realmente quem governa não é quem parece para a gente que está governando. Então ali ibn Abi Talib entendeu que tem um grupo de pessoas que estão fazendo isso dentro do país muçulmano, dentro dos dados do Estado Islâmico. O país muçulmano nessa época. Entendeu que não é uma pessoa que está fazendo isso, ou duas pessoas. Não. Tem alguém que está movimentando essas pessoas. E não adianta trazer as pessoas que mataram Uthman e matar eles. Não adianta. Se você fazer isso, se fizer isso, também o destino do quarto califado será o mesmo. Por quê? Porque você mata essas 2, 3 pessoas que mataram Uthman, ainda quem está movimentando essas pessoas está vivo, está planejando ainda. Ali ibn Abi Talib entendeu que o assunto é grande, não é simples. E por isso que ele ficou quieto. Ele não quis falar desse assunto, porque ele quer investigar de uma forma mais, pegar o assunto do raiz, como que a gente está falando. Né? Isso que separou, alguns entenderam que ele não quer, por exemplo, matar quem matou o Osman, outros querem matar quem matou o Osman agora. Então, aconteceu desentendimento entre os companheiros do profeta Muhammad. E os inimigos do Islã começaram a aproveitar dessa divergência entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começaram a fazer fitna. Uma das fitnas que eles fizeram, por exemplo, chegaram para os muçulmanos, os novos muçulmanos, por exemplo, que acabaram de entrar no Islã, não viram o profeta Muhammad, ainda não aprenderam muita coisa sobre o Islã, disseram para eles, por exemplo, que Ali ibn Abi Talib e o esposo da filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, a alma de Allah entrou no corpo dele. Ali ibn Abi Talib é Deus. Ali ibn Abi Talib, e apareceu essa seita no tempo do Ali ibn Abi Talib. Começaram a falar que Ali é Deus. Ele é Deus. Outros disseram, não, ele não é Deus, mas ele é a alma de Deus entrou nele, astaghfirullah. Esse se chama Al-Alawiyya. Chama o que? Al-Alawiyya. Estão presentes essas pessoas até hoje em dia, sim, tem. Na Síria tem dessas pessoas. Só que Al-Alawiyya também várias seitas, não é uma seita só. Ali ibn Abi Talib acendeu fogo e chamava essas pessoas. Perguntava a ele, quem sou eu? Quem falava que ele é Deus? Tu é Deus? Ali ibn Abi Talib queimava. Ele jogava ele no fogo. Abdullah ibn Abbas disse para ele o que está fazendo é haram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La yu'adhibu bin-nar illa rabbun nar." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém pode castigar pelo fogo, exceto o criador do fogo. O único que tem essa autoridade de castigar pelo fogo é Allah subhanahu wa ta'ala. Você não pode fazer isso. Ele parou. E no início ele fez porque ele achou uma coisa grave. Imagina alguém chegar e falar para você que tu é Deus. Imagina. Então ele fez isso no início e depois ele voltou e não continuou fazendo aquilo. Então já começou a aparecer fitna.
os inimigos do Islã realmente a visão do Ali ibn Abi Talib estava totalmente certa. Que não é uma pessoa ou duas pessoas, não. Tem grupos, tem partidos que estão fazendo fitna grande dentro do Estado Islâmico no tempo do Ali ibn Abi Talib. Alguns disseram, não, a gente vai seguir Muawiyah. Muawiyah falou, não, a gente vai matar quem matou Osman. Então tem o grupo do Muawiyah, que é um dos companheiros feita Muhammad, tem o grupo do Ali ibn Abi Talib. Só que o grupo que estava certo, o grupo do Ali ibn Abi Talib. Os outros grupos estavam errados. Quem estava correto é o grupo do Ali ibn Abi Talib. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dia, ele chamou Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, um dos companheiros do profeta Muhammad. E disse para ele, Ya Ammar, ô Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah. Um grupo desviado que vai te matar. E infelizmente, Ammar ibn Yasir morreu nessa divergência que aconteceu. E quem matou Ammar foi um dos seguidores que seguiram Muawiyah. Ou seja, entendemos que quem errou foi Muawiyah. E quem estava certo? Ali ibn Abi Talib. Mesmo assim, a gente fala que tudo isso aconteceu porque eles estavam querendo fazer o certo. Cada um queria fazer o certo. Cada um queria fazer o certo. Fizeram um ijtihad, interpretação. Não é por desejo, não. Alguns acharam que Osman foi morto, a gente deveria matar essas pessoas, e outros falaram, vamos esperar. E aconteceu essa divergência grande, que alguns dos companheiros do profeta Muhammad morreram nessa divergência. E quem fez essa briga não foi os companheiros do profeta Muhammad, foi aqueles que nem viram o profeta Muhammad. Ou seja, podemos falar os estudantes, podemos falar isso, os estudantes, ou a geração que veio depois da geração dos companheiros do profeta Muhammad. Porque a gente sabe que no tempo do Umar ibn Khattab o Islã espalhou muito. O Islã entrou em muitos lugares, foi até Pérsia, o Islã espalhou. Imagina? Então, o Islã foi em todos os cantos do mundo nessa época. E as pessoas que entraram no Islã, foram muitas pessoas que entraram no Islã. Muitos deles ainda não aprenderam, alguns deles ainda não aprenderam, não têm conhecimento suficiente. Outros deles foram enganados, outros deles... Então, nessa época era algo assim, meio complicado. Mas para a gente não sair do assunto, porque a gente saiu muito do assunto, eu somente quis explicar para vocês o que aconteceu realmente no tempo entre Ali ibn Abi Talib e Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nosso dever é entender essa divergência que aconteceu e aquela luta que aconteceu entre eles da melhor forma. Como devemos entender isso? Devemos entender que isso realmente foi por interpretação e cada um queria fazer o certo, cada um queria fazer o melhor. Não foi por desejo. Realmente quem que acendeu essa guerra, ou essa batalha, ou essa briga, não foi eles mesmos, os inimigos do Islã que fizeram isso. E ninguém deles estava feliz com aquilo que aconteceu. Até porque um deles foi para dar boas notícias que ele matou Ibn Safiya. Ele foi falar, eu matei Ibn Safiya, um dos companheiros do profeta Muhammad, que era do outro grupo. E Ali ibn Abi Talib disse para ele, Bashir qatil Ibn Safiya bin nar. Quem matou aquela pessoa, inshallah, será castigado pelo fogo. Ou seja, nenhum dos dois grupos gostava que, por exemplo, outra pessoa do outro grupo morre nessa batalha ou nessa briga, não. Essa história é uma história grande que tem muitos detalhes, porque aconteceu algo chamado Ma'arakat al-Jamal, a Batalha do Camelo. Então, inshallah, talvez depois, inshallah, a gente pode falar sobre a história. Essa história, não sei se a gente vai ter tempo ou não, mas de uma forma geral, devemos entender os companheiros do profeta Muhammad como seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala eles para acompanhar seu profeta, porque com certeza, se essas são as pessoas que Allah escolheu, então elas são as melhores pessoas depois dos profetas, sabendo que eles são humanos, mas da mesma forma, eles são os companheiros do profeta, devemos respeitar eles, ver as virtudes deles. Wallahi, eu nem vi o tempo, eu não sei se o tempo da aula acabou ou não, eu esqueci. A gente praticamente nem falou nada, a gente saiu muito do assunto. A aula termina que horas? Alguém consegue me avisar? Alguém consegue me avisar que horas que termina a aula? A aula já acabou, sim. Ah, acabou. Ok. Então, eu vou somente porque... Eu vou levar mais 10 minutos só para terminar. Rapidinho, inshallah, não vou demorar. Porque eu saí muito do assunto e eu esqueci que
Khair, inshallah. Então, gente, a gente deveria pensar bem sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu entre eles? Devemos entender da melhor forma. No final são humanos, mas cada um queria fazer o certo e aconteceu essa divergência que aconteceu entre eles não foi por história. A gente respeita Ali ibn Abi Talib, a gente respeita Muawiyah ibn Abi Sufyan, todos são companheiros do profeta Muhammad, a gente não fala mão de nenhum dos companheiros do profeta Muhammad, não podemos falar mão de nenhum companheiro dos companheiros do profeta Muhammad. Outro assunto chamado Al-Awliya, para a gente terminar. Também, antes só de entrar no Al-Awliya, sabemos que um grande pecado é insultar um dos companheiros do profeta Muhammad. A gente não pode insultar nenhum dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se Allah elogiou eles no Coran, tu não pode insultar. Tu não pode insultar. Se Allah subhanahu wa ta'ala elogiou, então tu não tem essa autoridade de insultar quem que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou. Quem faz isso está cometendo algo grande. Quem insulta os companheiros do profeta Muhammad está cometendo um pecado grande. E se ele tem conhecimento, isso pode realmente levar ele à incredulidade. Isso pode levar ele à incredulidade se ele sabe, tem conhecimento dos companheiros do profeta Muhammad e mesmo assim continua a fazer aquilo. Outro assunto que é assunto Al-Awliya. Às vezes a gente escuta sobre Al-Awliya. O que é Al-Awliya? O que significa Al-Awliya? Al-Awliya, a tradução literal, significa os aliados de Allah. Os aliados de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Por certo, os aliados de Allah, por eles nada haverá que temer. Então, os aliados de Allah não vão temer nada. Eles não vão ficar tristes. Então, o que é awliya? Fulano awliya. Fulano dos awliya. Fulano wali. Wali. O que significa wali? Dos aliados de Allah. Tá, mas como que é? Como que funciona? Como que eu posso chegar a esse nível? Então, para chegar a essa posição de wilaya, ser dos aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, você precisa ter fé verdadeira, você precisa se esforçar nas boas ações, você precisa ser pessoa justa consigo mesmo. E você precisa ser uma pessoa muslih. O que é muslih? Que tenta também reformar a vida das outras pessoas. Não é somente se reforma e pronto, não. Você também tem que passar a verdade para os outros. Tem que ter alguma sensação no seu coração para os outros também. Passar a verdade, ensinar os outros. Às vezes a pessoa quer ser uma boa pessoa sem ensinar quem está próximo dele, sem passar a mensagem. Não é suficiente. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Al-Asr que todas as pessoas estão em perdição. Illa alladhina amanu, exceto aqueles que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihat, praticaram as boas ações, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aconselharam uns aos outros seguir a verdade e aconselharam uns aos outros ter paciência. Então, os aliados de Allah, uma posição que a pessoa pode chegar quando a pessoa se esforça nas boas ações, quando a pessoa que ama Allah subhanahu wa ta'ala de verdade. E o que acontece? Então, a wilaya, ou para ser o ali, não é algo que se herda, não é algo que você vai herdar, por exemplo, não, eu estou nessa... Não. A wilaya é algo alcançado de acordo com o seu nível de fé e esforço. Pode ser entre nós agora uma pessoa dos awliya, e a gente não sabe. Pode ser entre nós uma pessoa que dos awliya, que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que ele não vai ter nada para temer, que essa pessoa não terá tristeza no dia do final, na outra vida. E Sheikh, o que você quer falar sobre Awliya? O que é importante a gente saber sobre esse assunto de Awliya? Al-Awliya, Allah subhanahu wa ta'ala pode honrar eles com karamat. O que é karamat? Feitos extraordinários. Então, esse que é a importância desse assunto. A importância que eu queria chamar a atenção de vocês. Sheikh, qual é a diferença entre milagre e, por exemplo, karamat? O milagre também é milagre e um feito extraordinário também é um feito extraordinário. Qual é a diferença? Mu'jiza, quando a gente fala mu'jiza, e milagre dos profetas. Karamat é algo que acontece com al-awliya. Aconteceu no tempo do Umar ibn Khattab, por exemplo, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, que o Sayyid ibn Hudayr, eles estavam com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam numa noite escura. E quando eles saíram, eles estavam com o mensageiro de Allah. Quando eles saíram, a vara de um deles estava brilhando. E começou a guiar eles no caminho. E os dois viram aquilo que aconteceu. Os dois, o Sayyid ibn Hudayr era outro chamado Abdullah ibn Bishr.
ou Abbad ibn Bishr, se não me engano, Abbad ibn Bishr. Então 2 companheiros viram aquilo que aconteceu. Também aconteceu e foi narrado que alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam andou em cima. Foi narrado essa história. Como que a gente deveria entender esses feitos extraordinários que acontecem no tempo que não é no tempo do profeta, ou que não acontece para um dos profetas? A nossa atitude correta diante das karamat, os feitos extraordinários, que a gente deve ser equilibrados, sem exagerar e sem negar. Pode acontecer feitos extraordinários? Pode acontecer. E quando acontece, significa que uma karama, uma honra, Allah está honrando aquela pessoa? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que aquilo que aconteceu com aquela pessoa realmente uma honra, Allah subhanahu wa ta'ala honrando essa pessoa com esse feito. Pode ser que uma manipulação do shaitan, por exemplo, shaitan que está ajudando ele com uma das suas capacidades. E pode ser que não é nada disso. Pode ser essa pessoa e que na maioria dos casos é assim mesmo. Pode ser que, nos casos, uma manipulação da própria pessoa. Então, nossa posição deve ser uma posição equilibrada. Quando temos um feito extraordinário, wallahi, pode ser que realmente Allah está honrando essa pessoa. Pode ser que essa pessoa é uma boa pessoa, que Allah subhanahu wa ta'ala honrou ele com a karama, um feito extraordinário. Pode ser. Mas como que eu consigo diferenciar se realmente essa pessoa é uma boa pessoa, ou essa pessoa, uma pessoa, por exemplo, que está manipulando, ou Imam Shafi'i disse algo muito legal. Se vocês enxergaram um homem que está andando em cima da água, se vocês, num tempo, num momento, acharam uma pessoa andando em cima da água, e ainda está voando no céu ainda, consegue voar no céu. Imam Shafi'i disse, não se deixem enganar. Não é para se enganar até verificarem seus atos segundo o Corão e a Sunna. Primeira coisa, devemos avaliar essa pessoa. Será que essa pessoa é uma pessoa virtuosa? Ou uma pessoa, por exemplo, mentirosa, por exemplo? Uma pessoa que não faz boas ações? Depende, a gente... Não é a karama, não é o feito extraordinário que vai nos falar se a pessoa é boa ou não. Não, o contrário. O que a gente tem que olhar as boas ações dessas pessoas. Wallahi, se a pessoa é uma boa pessoa, nesse caso a gente pode entender que aquilo que aconteceu e não tem explicação, a gente pode entender como feito extraordinário. Allah subhanahu wa ta'ala honrou essa pessoa com aquilo que aconteceu. Realmente você consegue escutar muitas histórias, subhanallah, incrível, muitas histórias incríveis que Allah subhanahu wa ta'ala honrou algumas pessoas. E ainda, de hoje em dia ainda, eu ouvi uma história de uma nova muçulmana, que um sheikh que falou essa história, só que eu esqueci o nome do sheikh, que essa irmã estava com ou seja, um problema no coração, sabe? Às vezes tem um problema no coração, que eu não sei o termo científico, só para não falar algo errado, mas vou falar a descrição. Parece um furo no coração, sabe? Parece um furo no coração. É como que a gente fala em árabe. Mesmo, professor. Oi? É sopro no coração mesmo aqui no Brasil. Ah, vocês falam isso? Furo no coração? Sopro no coração. Sopro no coração, perfeito, obrigado. E assim fizeram já todos os exames, todo necessário, todo, subhanallah, e foi realmente diagnosticada com esse problema. Foi muitos médicos, visitou muitos médicos, e todos disseram para ela que ela tem que fazer a cirurgia. E eu lembro, o Sheikh estava falando dessa história, ela estava no Marrocos, essa irmã. Ela começou a fazer doar essa noite, e o segundo dia foi para fazer a cirurgia. Eles bateram mais uma vez para ver como que é o funcionamento, os exames, então, antes de fazer a cirurgia mais uma vez, e não acharam nada, acharam que o problema já estava resolvido. Inshallah, depois eu vou traduzir o vídeo desse Sheikh falando dessa história e mandar para vocês, até porque as palavras desse Sheikh, quando ele narrou essa história, estava muito, subhanallah, muito emocionante. Tem muitas coisas que acontecem realmente para pessoas. Você escuta algumas coisas que não tem explicação. De qualquer jeito, os feitos extraordinários, não devemos nos enganar com esses feitos. Pode ser manipulação da própria pessoa, pode ser manipulação do shaitan, e pode ser realmente algo que Allah subhanahu wa ta'ala honrou. Eu conheço um sheikh, grande sheikh do Iêmen. Esse sheikh, na verdade, adorava shaitan. E a história dele, gravaram a TV, gravou com ele em mais ou menos 3 horas. Explicou sobre a história dele. E a história começou quando o pai dele faleceu. E a mãe dele escondeu os livros do pai dele. Ele ficou insistindo, cadê os livros do meu pai, cadê? E ela falou, não vai ler. Então ele encontrou, e a mãe dele disse para ele, não vai no caminho do teu pai.
De qualquer jeito, ele continuou. Ele continuou o caminho do pai dele, leu. Ele falou a história dele desde que ele entrou nesse mundo de adorar o Shaitan. Ele falou que a primeira coisa que ele fez, que ele se isolou numa montanha, perto, onde ele morava, por 40 dias. Depois ele vai falar muita coisa que aconteceu, que ele foi ordenado a fazer, subhanallah, sujar o Coran. Ele entrou nesse caminho, e depois de muito tempo, ele narra essa história dele. Inshallah também, se Allah subhanahu wa ta'ala me dá saúde, eu vou traduzir a história dele, porque é muito emocionante também. Porque depois ele vai perder toda a família dele. Quando ele vai querer fazer tauba, ele vai ficar muito tempo sem conseguir fazer tauba. Muito tempo. Depois a esposa dele morreu. Os filhos dele todos morreram no mesmo dia. E ele foi muitas vezes, ele foi na Arábia Saudita, tentou muitas vezes ir no lugar lá para tentar fazer tauba, não consegue, cada vez ele não consegue. Até finalmente ele conseguiu, fez tauba, estudou o Islã e virou um grande sheikh no Iêmen. Inshallah, depois eu vou traduzir a história dele, porque a história é muito, também fala sobre muitas coisas, como é que ele entrou na adoração do Shaitan, então uma coisa bem pesada mesmo. E as coisas que ele falava, realmente coisas pesadas mesmo. Ele fala como que ele fazia coisas extraordinárias. Ele falava que ele colocava a espada na barriga dele. Ele pegava a espada, colocava na barriga dele. Ele falava como que ele fazia isso. Como que o Shaitan ajudava ele fazer isso. Ele fala que um dia ele sempre fazia isso na frente das pessoas para falar para as pessoas que ele é um grande wali, ele é dos aliados de Allah. Ele era conhecido quando adorava o Shaitan, mas ninguém sabia que ele adorava o Shaitan. Todo mundo pensava que ele é grande pessoa virtuosa. E um dia ele estava fazendo o show dele, que ele fazia sempre, de colocar a espada na barriga dele. E nesse momento ele disse que pela primeira vez não deu certo. Sempre dava certo comigo, essa vez não deu certo. Ele fala porque entrou a pessoa e falou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o nome de Allah, a espada entrou na barriga dele, ele ficou internado muito tempo no hospital. Então, a história é um outro assunto, né? Não faz parte da aula, mas só para explicar para vocês, feitos extraordinários realmente acontecem. Mas a gente deveria ser equilibrado, gente, porque tem gente que realmente exagera demais, tudo para eles é feito extraordinário, tem gente que imagina coisas, tem gente que já vive na paranoia, já viraram paranoicas, então a gente deveria ser equilibradas. A gente não negamos realmente os feitos extraordinários, até porque nossa existência nesse mundo é um feito extraordinário, subhanallah. Só de pensar como que você está nesse mundo é um feito extraordinário. Então Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de fazer qualquer coisa. É por isso que não devemos exagerar, nem negar. Devemos avaliar tudo de acordo com o Coran e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse foi sobre a Sahaba e foi sobre os aliados de Allah, awliya illah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faz dos awliya dele e não dos awliya do Shaitan. Seus aliados, não dos aliados do Shaitan. Barakallahu fikum. Alguém tem pergunta antes de terminar? Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Desculpa a minha voz, eu tô doente, mas enfim, só queria falar da aula. Barakallahu fikum, irmão. Jazakumullah khairan. Shukran. Se eu aparecer com a câmera, vocês vão rir com a cabeça amarrada aqui. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O que vai acontecer? Um minuto, gente. Esqueci de falar para vocês. Inshallah, eu vou mandar para vocês 2, 3 páginas com as questões importantes que vocês têm que prestar atenção nessas questões. E depois a gente, inshallah, vai fazer a prova. Se você vai ler essas que eu vou mandar para vocês, inshallah, a prova vai ser bem fácil, inshallah. Tá bom? 3, 4 folhas, inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Alaikum assalam. Tá quieto, já